Você já se perguntou por que, apesar de tudo o que sabe, continua atraindo o mesmo tipo de pessoa? Por que histórias diferentes acabam sempre no mesmo lugar emocional? A resposta talvez não esteja no outro, mas dentro de você. Segundo Carl Jung, o que chamamos de acaso nas relações é muitas vezes um reflexo direto do inconsciente. Nada é tão aleatório quanto parece. As pessoas que entram na sua vida, especialmente aquelas que mais te marcam, carregam de forma simbólica partes suas que ainda não foram integradas. Assim, a atração se torna um espelho. Você não se conecta com o outro apenas pelo que ele é, mas pelo que ele representa emocionalmente no seu universo interno. Essa conexão, profunda e misteriosa, revela mais sobre você do que sobre quem você atrai. É como se o seu inconsciente escolhesse, silenciosamente, os personagens certos para repetir velhas histórias até que você esteja pronto para reescrevê-las. Quando duas pessoas se encontram e sentem uma conexão imediata, muitos chamam isso de destino. Mas segundo Jung, essa sensação quase mística geralmente é o inconsciente reconhecendo um velho padrão, não uma alma gêmea, mas um espelho. A sensação de já te conheço de algum lugar pode ser o eco emocional de experiências passadas, muitas vezes traumáticas, que ainda não foram integradas. O destino, então, se torna o nome poético que damos ao retorno cíclico de situações que, em verdade, estão pedindo consciência. É comum vermos pessoas se envolvendo repetidamente com parceiros emocionalmente indisponíveis, críticos ou controladores, sem perceber que estão apenas tentando reviver uma antiga ferida com a esperança de desta vez curá-la. O problema é que, sem lucidez, seguimos no piloto automático emocional. E o que chamamos de azar no amor muitas vezes é apenas o inconsciente, tentando desesperadamente nos mostrar a mesma lição até que estejamos prontos para vê-la com clareza. Você já se perguntou por que sempre se sente atraído pelo mesmo tipo de pessoa, mesmo quando sabe que isso não termina bem? Isso não é uma coincidência. É um reflexo direto da sua programação emocional inconsciente. Desde a infância, construímos uma matriz afetiva baseada nas figuras que mais nos impactaram: pais, cuidadores, irmãos mais velhos, professores. Jung dizia que essas primeiras figuras moldam nossos arquétipos relacionais. Se sua figura de apego era fria, crítica ou imprevisível, há uma chance real de que, na vida adulta, você se sinta intensamente atraído por pessoas com essas mesmas características. Não porque isso seja saudável, mas porque seu inconsciente reconhece esse padrão como amor. A familiaridade emocional, mesmo quando dolorosa, pode ser confundida com conexão verdadeira. Por isso, antes de se perguntar por que alguém te atrai, é mais sábio perguntar: o que essa pessoa representa emocionalmente para o meu inconsciente? A resposta quase sempre aponta para um passado que ainda está vivo dentro de você. Aquela sensação de que alguém caiu do céu ou entrou na sua vida na hora certa, muitas vezes não é um sinal do destino, é uma sincronicidade criada pelo seu próprio inconsciente. Carl Jung chamava isso de eventos sincronísticos, acontecimentos externos que refletem um estado interno. Ou seja, quando você está emocionalmente preparado para enfrentar ou integrar algo dentro de se sua psique atrai uma pessoa que simboliza exatamente esse desafio ou aprendizado. É por isso que certas conexões parecem mágicas e inevitáveis. Elas são, na verdade, a manifestação externa de um processo interno de amadurecimento. A coincidência de encontrar alguém que te faz sentir tudo ao mesmo tempo, êxtase, medo, insegurança, esperança, não é mágica. É o inconsciente te chamando para crescer. A verdadeira questão não é se aquela pessoa é sua alma gêmea, mas sim qual parte de mim ela veio despertar ou curar. Quando nos apaixonamos intensamente por alguém, muitas vezes não estamos nos conectando com quem essa pessoa é de fato, mas com a parte de nós que ela desperta. O outro se torna um espelho emocional que reflete o que ainda está ausente, adormecido ou reprimido dentro de nós. Se você se sente atraído por alguém seguro, espontâneo ou misterioso, talvez esteja inconscientemente buscando segurança, liberdade
ou profundidade dentro de si mesmo. É essa busca silenciosa por completude que impulsiona muitas relações, intensas, mas também confusas. Porque com o tempo, quando a projeção começa a desvanecer, percebemos que aquela pessoa não é exatamente o que imaginamos, e a dor surge. Mas essa dor é reveladora. Ela mostra o quanto ainda esperamos que o outro nos salve daquilo que precisamos curar sozinhos. Jung diria: aquilo que você mais admira no outro é, na verdade, uma lembrança daquilo que você esqueceu em si. Com o tempo, toda a imagem idealizada começa a rachar sob o peso da realidade. Aquilo que antes parecia perfeito começa a mostrar falhas, contradições, aspectos humanos que não combinam com o mito que construímos. Esse momento de frustração não é o fim do amor. É o início do amor real. Mas ele também é perigoso. Se estivermos emocionalmente dependentes da projeção que criamos, a queda da imagem pode ser devastadora. Podemos sentir que fomos enganados, traídos, ou que o amor morreu quando, na verdade, ele está apenas sendo desmascarado. O conflito nasce porque, pela primeira vez, vemos o outro como ele é, e não como queríamos que fosse. Para Jung, esse é um ponto de virada. É aqui que o amor ilusório pode se transformar em um amor verdadeiro ou se dissolver. Tudo depende da nossa disposição de olhar para o outro e para nós mesmos com olhos mais maduros, aceitando a verdade ao invés da fantasia. Quando a projeção se rompe, não é apenas o outro que decepciona, é o nosso próprio reflexo, simbólico que se estilhaça. Aquela imagem idealizada do parceiro representava algo importante para nós, um desejo, uma carência, uma parte não desenvolvida da nossa psique. Ao ver essa imagem ruir, sentimos que uma parte de nós também está desmoronando. Jung diria que esse colapso emocional é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. O espelho se quebrou não para nos ferir, mas para nos mostrar que ainda estamos procurando fora aquilo que só podemos encontrar dentro. O sofrimento desse momento vem do confronto com a verdade, mas é também a chance de nos libertarmos de ilusões repetitivas, de padrões inconscientes e iniciarmos um processo de integração mais profundo. A dor é real, mas o que ela revela é ainda mais valioso. Quem realmente somos e o que ainda falta descobrir sobre nós mesmos. A dor que sentimos após o fim de uma relação idealizada não é apenas tristeza comum. É a dor da alma sendo chamada a despertar. Jung via esse sofrimento como uma ferida sagrada, um ponto de entrada para o inconsciente. Quando o amor projetado se desfaz, somos obrigados a olhar para dentro, para os pedaços não resolvidos da nossa história, traumas, inseguranças, necessidades que tentamos esconder atrás do outro. O vazio que sentimos é, na verdade, um eco daquilo que nunca foi plenamente desenvolvido em nós, e é justamente nesse abismo que algo novo pode nascer. A dor emocional se torna uma espécie de portal. Ou nos afundamos em padrões repetitivos ou usamos essa experiência como combustível para nos tornarmos mais inteiros, mais autênticos. Como dizia Jung, não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Nesse ponto da jornada, a alma está sangrando, sim, mas é porque está tentando nascer de novo. Depois do colapso da projeção, algo poderoso acontece. A máscara que usamos para agradar, pertencer ou nos encaixar começa a rachar. O eu idealizado, que apresentávamos ao outro, já não serve mais. E, ao mesmo tempo, a imagem que o outro projetava sobre nós também se dissolve. O que resta? Um encontro cru com a verdade. É nessa etapa que o verdadeiro eu começa a emergir, tímido, inseguro, mas finalmente autêntico. Jung chamava isso de confronto com a persona, a identidade social que vestimos para navegar no mundo. Quando ela cai, começamos a nos perguntar: quem sou eu sem o olhar do outro? Quem sou eu além do papel que desempenhei nessa relação? Esse momento pode ser desconfortável, mas é essencial. É o início de uma individuação real, onde paramos de viver para ser escolhidos e começamos a nos escolher. Com a queda da máscara,
Somos forçados a encarar aquilo que antes projetávamos no outro, não só nossas virtudes esquecidas, mas também nossas feridas, inseguranças e sombras. Jung acreditava que as relações intensas funcionam como espelhos. O outro reflete partes nossas que preferíamos manter escondidas. É nesse espelho escuro que vemos o medo de abandono, o controle disfarçado de amor, a carência que chamávamos de conexão. Enxergar isso pode ser doloroso, mas também libertador, porque só quando reconhecemos essas partes, podemos integrá-las. E integrar não é destruir, mas acolher. Ao fazer isso, a relação deixa de ser palco de ilusão e se transforma num espaço de autoconhecimento. Depois do encantamento e do reflexo, chega o momento inevitável da desilusão, não como fracasso, mas como despertar. Aquilo que antes parecia mágico começa a mostrar sua fragilidade humana. O outro deixa de ser idealizado e passa a ser visto como é: imperfeito, limitado, real. Jung via nesse momento um portal poderoso. A dor da desilusão, longe de ser o fim do amor, é o início do amor verdadeiro. Aquele que não depende da fantasia, mas da escolha consciente. É quando deixamos de amar o que o outro representava e começamos, talvez pela primeira vez, a enxergá-lo de fato. Esse processo dói porque quebra a ilusão, mas também liberta. Não amamos mais com os olhos fechados, mas com a alma aberta. À medida que a idealização se desfaz, começamos a perceber o verdadeiro papel do outro na nossa jornada. Ele é, e sempre foi, um espelho do inconsciente. Através dos gestos, das palavras, do cio,